homens ou mulheres? Quem será que investe melhor? Qual o perfil das mulheres na bolsa? Qual o perfil nos investimentos? Isso tudo e muito mais no Cafeína de hoje. No Cafeína de hoje nós vamos falar sobre a relação das mulheres com os investimentos. O número de mulheres investindo na Bolsa de Valores mais que dobrou no ano passado, segundo o levantamento da própria B3. O número de investidoras, pessoa física, saltou 118%, passando de 847 mil. Apesar deste dado positivo, ainda elas são a minoria. E apesar da porcentagem baixa, o número de investidoras é um recorde histórico no país, mesmo em um ano marcado pela pandemia de coronavírus. Os juros baixos foram um dos fatores que contribuíram para essa alta. Todos os investidores tiveram que sair, de certa forma, de sua zona de conforto em busca de uma maior rentabilidade. Um outro dado interessante na pesquisa da B3 é que as faixas etárias com mais investidoras são entre 26 e 35 anos e entre 36 e 45. Em termos de valores, essas faixas respondem, respectivamente, por 17% e 18% do total investido por pessoas físicas. Enquanto as faixas de 46 a 65 anos e acima de 66 anos respondem por 20% e 33%, respectivamente, o que pode-se perceber é que a nova onda de juros baixos e uma maior educação financeira tem atraído, Doni, as mais jovens. Um outro dado interessante, o Distrito Federal é o lugar que tem a maior proporção de investidoras aqui no Brasil. Segundo, o Rio de Janeiro, depois Amapá e São Paulo em quarto lugar. E qual é a situação das mulheres em outros países, Samuel? Que dados nós temos? Olha, não são exatamente os mesmos dados, mas dá um panorama. Nos Estados Unidos, 32% das mulheres investem na Bolsa de Valores. Na Argentina, 9% das mulheres estão na Bolsa de Valores. Uma pesquisa da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, mostrou que as mulheres mantêm 68% da carteira em dinheiro e equivalentes a dinheiro, como títulos do Tesouro Direto, certificados de depósitos e por aí vai. Ativos mais líquidos. Mais líquidos e a ideia de seguros, liquidez, talvez mais seguros também, e a ideia de ser mais facilmente transformados por um saque, né? Nessa mesma pesquisa, os números mostram que os homens mantêm 59% da carteira em dinheiro, dinheiro sendo esse conceito que o Sami falou aqui. E ainda, de acordo com os dados, apenas 21% das mulheres estão realmente dispostas a investir em ações, dados da BlackRock. Outro dado que chama a atenção também é o perfil das mulheres. Elas são mais conservadoras. Apenas 4% das mulheres assumem uma boa dose de risco em seu portfólio. E quando se fala na geração Y, que são os nascidos entre 80 e 96, 56% das mulheres dizem que o medo de perder dinheiro é um dos principais fatores que as impedem de investir. Mas elas não estão para brincadeira? Quando a gente pega esse recorte das mulheres que investem, um relatório da Fidelity revelou que elas têm um desempenho melhor que os homens na Bolsa de Valores. A pesquisa apontou que, em geral, os investimentos feitos pelas mulheres rendem 0,4% a mais. Pode não parecer grande coisa no primeiro momento, mas se a gente lembrar daquele programa que a gente fez recentemente de juros, no longo prazo e dependendo do valor, é uma baita grana. Exatamente. Dados da plataforma de investimento OpenFolio descobriram que isso não era apenas um acaso. As mulheres investidoras superaram os homens em 2014, 2015, 2016 e 2017. A tendência das mulheres de se darem melhor do que os homens nos investimentos é analisada desde o início da década de 90. E um estudo da Universidade da Califórnia, em Berkeley, baseado em 35 mil contas de corretagem ao longo de um período de 6 anos, descobriu que as mulheres geravam retornos 1% mais altos em média do que os homens. E quando se fala de investimento profissional, as mulheres também tendem a sair na frente. 43% dos fundos mútuos administrados por mulheres superaram seu benchmark em 2020, em comparação com apenas 41% dos administrados por homens. Curioso. A ideia do programa de hoje não é fazer uma competição entre homens e mulheres, né? Mas mostrar que cada vez mais os investimentos estão acessíveis para todos e para todas, e o mercado financeiro não é só para homens, não é mesmo.
E um outro fator positivo que as mulheres investidoras devem levar em conta é o longo prazo. A expectativa de vida do brasileiro é de 76 anos e as mulheres vivem, em média, 7 anos a mais. E esse dado é bem fácil de comprovar. Vamos em alguns exemplos aqui. Não façam isso em casa. Olha, pensando no longo prazo e principalmente na aposentadoria, as mulheres têm diversas opções para ter uma rentabilidade maior também em investimentos que não sejam de alto risco, seguindo a linha do perfil um pouco mais conservador. Existem muitas vantagens de planejamento de investimentos a longo prazo. A organização por um período maior permite uma melhor diversificação da carteira e, com isso, ganhos potenciais com risco menor. Um outro estudo da empresa de investimentos Vanguard mostrou que as mulheres são mais resilientes durante crises financeiras. Para se ter uma ideia, no período de maior turbulência na bolsa durante a pandemia, aquele março de 2020, cerca de 4% das mulheres movimentaram suas carteiras, enquanto 7,5% dos homens fizeram algum tipo de mudança. O mesmo levantamento demonstrou que isso não se deu apenas nesta última crise que estamos vivendo do Covid. Historicamente, durante turbulências, elas tendem a ser 50% mais resilientes do que os homens. Foi assim durante o surto de ebola, as eleições presidenciais, a crise da dívida americana e a crise de 2008. Ou seja, esse perfil mais conservador, porém mais assertivo, também tem suas vantagens, principalmente em tempos de crise. Gostou do programa de hoje? Deixe seu like, comente, mande pra gente qual mulher te inspira e qual que você acha que deveria começar a investir. Afinal, estamos em épocas, né? Vamos dedicar o mês de maio às mães deste Brasil. Então marque a mãe ou a futura mãe. Quem é a futura mãe? Ah, a futura mãe. A futura mãe, ela não é mãe hoje, a mas... A futura mãe dos seus filhos? Não. Mãe de pets também, para dar audiência. Pode ser. Nunca se sabe, enfim, dê aquela força. Pode ser. Minha mãe é Olha, minha mãe é conservadora nos investimentos. Mas ela investe, então. Ah, mas de forma bem conservadora. Junto com o Moacir, o gerente. Atualmente ela me consulta. Ela deixou o Moacir de lado e me consulta. Mas a gente percebe muito claramente como são perfis antagônicos, né, do ponto de vista de investimento. Eu sou muito mais risk-taker e all-in e bolsa e tal. E ela, claro, mais cautelosa. Tudo, evidentemente, tem a ver com o histórico, com o momento de vida e etc. Né? O horizonte também de investimento. Tudo influencia. Exatamente. Vamos agora para o giro de notícias. Depois de nenhum, nem dois, mas 3 protótipos de foguetes da SpaceX explodirem durante testes, a empresa espacial do bilionário Elon Musk conseguiu fazer com que um SN-15, protótipo de foguete da Starship, pousasse com sucesso. Após fechar contrato de $135 milhões com a NASA, a espaçonave Starship será parte do programa Artemis, que quer levar astronautas à Lua pela primeira vez em 4 décadas. E ainda na pegada espacial, um foguete usado pela China para lançar em órbita um módulo para a primeira estação espacial permanente do país deve voltar à Terra no próximo sábado, mas em um local desconhecido. A Agência Espacial da China ainda não disse se a parte central do foguete Long March 5B está sob controle ou fará uma descida descontrolada. A Pfizer e sua parceira alemã BioNTech vão doar doses de sua vacina contra a Covid-19 para ajudar a vacinar atletas e delegações que participarão dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, marcados para este ano. Os Jogos Olímpicos estão previstos para ocorrer entre os dias 23 de julho e 8 de agosto, e os Jogos Paralímpicos entre 24 de agosto e 5 de setembro. E com isso, Sammy Boy, encerramos este Cafeína mais um.
mais um, esse em Pra especial conta. para as mulheres, para as mães. E não esqueça aí de seguir o Invest News em todas as redes sociais. Tchau. Tchau.